Nesta manhã de reflexão e oração, vamos adentrar ao que Jesus prescreveu para uma igreja chamada Esmirna, uma igreja perseguida, mas rica espiritualmente falando. O livro de Apocalipse, em seu capítulo 2, versículos 9 e 10, nos diz a respeito desta igreja: Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A carta de Jesus endereçada por João à igreja de Esmirna tinha tudo a ver com o significado do nome da cidade, que significa mirra. A mirra era uma resina produzida por uma árvore, que era utilizada para a produção de perfume. O processo de extração era dolorido, mas sempre exalava o bom perfume. E esse processo de extração se adequava muito bem ao perfil desta igreja, pois tinha um povo sofrido, perseguido, e em meio às suas aflições exalavam o bom perfume de Cristo. Naquela época, a igreja cristã de Esmirna viveu uma fase muito difícil de perseguição pelo Império Romano, por sua fidelidade à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que os irmãos desta igreja sofreriam a perseguição por 10 dias, mas se fossem fiéis até a morte, receberiam a vitória. Muito embora vivemos tempos modernos e em um país que ainda tem liberdade religiosa, existe no mundo mais de 245 milhões de cristãos que sofrem perseguição por amarem o nome de Jesus. Pessoas que não podem ter liberdade religiosa, onde a conversão ao cristianismo é proibida, não podem nem ter uma Bíblia, são presos, agredidos, suas igrejas são destruídas, são severamente penalizados com suas famílias, são obrigados a negarem o nome de Jesus, sob pena de serem torturados e mortos. O que mais me constrange em tudo isso é que todos estes irmãos na fé são perseverantes, são fortes o bastante e, se for preciso, pagam com suas vidas, assim como os irmãos da igreja de Esmirna, pessoas admiráveis na defesa do Evangelho de Cristo, defendem o nome de Jesus e a sua fé até o fim, pois são detentores de uma convicção espiritual de eternidade, de uma riqueza imaterial. E ao fazermos uma comparação rápida, podemos observar o evangelho light que vivemos e, ao invés das pessoas valorizarem tamanha oportunidade, a liberdade de culto, de crença, não se interessam por uma busca espiritual constante, não valorizam a igreja que têm, não se atentam para o sacrifício vivo na cruz do Calvário, não são perseverantes na fé, vivem uma letargia, uma preguiça tão grande que chega a dar vergonha como tratam o que Jesus fez por nós lá na cruz. Sabe, irmãos, estamos em uma situação privilegiada, mas não estamos valorizando o que temos à nossa disposição. Não temos nem a noção do que é não poder ler a nossa Bíblia, não podermos orar, louvar, sentarmos em um banco de uma igreja. Será que é preciso perdermos para valorizarmos? Por isso, eu quero que você olhe para este problema que você vive hoje. Essa perseguição que você tem passado, muitas vezes situações humilhantes. De fato é verdade, mas nada se compara a morrer por Cristo sem ao menos ter sua liberdade física, social e devocional. Tudo é uma questão de observarmos mais e de nos posicionarmos com Deus, para superarmos o que temos passado, ou seja, é um problema passageiro de resolução certa em Deus, é uma questão de visão correta da sua situação, é de atitudes a serem tomadas de maneira acertada. Ore mais, louve mais, aprofunde-se mais na palavra, e tudo isso que tens passado vai cair por terra em nome de Jesus. Lembrando sempre, quando falarmos em perseguição, devemos nos lembrar da igreja perseguida Esmirna e dos cristãos do nosso tempo, e assim veremos o quanto somos privilegiados e não sabemos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Os perseguidos só têm os pensamentos e o espírito livre. Não podem manusear suas Bíblias, não podem congregar em uma unidade devocional, não podem se relacionar, interagir, argumentar, louvar e por aí vai. Todavia, são dotados de uma riqueza que vem de Deus e de uma liberdade que transcende nosso corpo físico. E por que não podemos aproveitar tudo o que temos e sermos tão ricos quanto eles? A vida espiritual dos perseguidos é baseada no sacrifício
e por vezes no sacrifício da própria vida e de sua família, enquanto o nosso sacrifício é vencer a preguiça, pegar o carro e seguir até uma igreja confortável, com palavra, com toda a liberdade para adorarmos. Senhor Jesus, o que nos resta a dizer com o tamanho problema que nossos irmãos vivem ao serem perseguidos por causa do seu santo nome? Alcançam a liberdade de espírito, mas perdem a liberdade de ir e vir. E o que podemos dizer e fazer? Primeiramente, obrigado por tamanha liberdade que temos. Nos perdoe por tamanha displicência em meio à oportunidade que o Senhor nos dá e que possamos ter a consciência espiritual que tudo o que passamos, perto do que vimos com a igreja perseguida, a Esmirna de ontem e as de hoje, tem solução em Ti. Que a nossa oração seja neste momento de resignação em Ti, aquela que nos leva a nos envergonharmos pela nossa displicência, ausência, preguiça, desinteresse, enquanto temos grandiosa oportunidade de nos relacionarmos contigo e com nossos irmãos com total liberdade. Que venhamos valorizar esta dádiva que nos dá, antes que seja tarde ou antes que venhamos perder nosso direito de prestarmos nosso culto a Ti, de andarmos com nossas Bíblias, de nos deleitarmos em Sua palavra, de louvarmos ao Senhor, pois tudo neste mundo tem se mostrado possível. Exorta-nos, Senhor Jesus, para que, mesmo diante deste choque de realidade, possamos despertar para a liberdade que temos para alimentarmos a nossa vida espiritual. Em Seu nome, Jesus, te agradecemos. Amém.